E, Pedro, o que é mais dramático, a gente já conversou hoje aqui no nosso papo de agora, né? Uhum. É que o Brasil é uma bola da vez. Sim. E o que nós temos aqui de organização? Nada. Não temos nada, não temos nenhum. Não temos nem. O que nós temos aqui é uma direita. Aí sim, um problema seríssimo, porque qualquer tipo de ação dos Estados Unidos contra o Brasil, nós teremos aqui dentro inimigos internos, né? Essa gente toda que aproveitaria aqui para um quadro de instabilidade para criar problemas muito sérios. E nós aqui, nós não temos absolutamente nenhum tipo de organização, de preparo. Uhum. O Brasil se salvou por conta do Xandão. Todo mundo sabe disso. É. Tivéssemos um ministro menos comprometido com a democracia, menos. Até agora, né? Até agora, exatamente. Se a gente tivesse ali alguém com um perfil diferente, se a gente tivesse ali um Cássio Nunes Marques ali comandando essa história, agora eu estaria morto, você provavelmente não estaria muito bem nesse momento. E a gente não estaria aqui conversando, com certeza. Isso Não, aí é não. batata. Você imagina só que um general Mário Fernandes, É. que bolou lá o assassinato do Aquele Lula, democrata. aquele democrata, se eles tivessem conseguido matar o Lula, o Alckmin e o Moraes, os mais importantes, se eles conseguissem fazer isso, imagine só com pessoas comuns. Aham. Aí seria um tiro ao alvo, né? Não, e eles tinham um plano, né? Tinha nos diálogos ali da investigação da Polícia Federal, tinha ideia de fazer campo de concentração, de barbarizar mesmo, né? Eles estavam montando um negócio horrendo. E importante dizer, né, professor, isso não acabou, né? Agora a gente tem a própria imprensona, a imprensa corporativa, descendo o relho no Supremo. E veja, não estou defendendo a esposa nem o escritório do ministro Alexandre, mas inventando aí que eles estão tentando intervir no caso Master, aí começa aquela monte de jornalismo com off, que é para ir minando o Supremo para atingir o Lula, claro, também. É o seguinte, o Moraes, ele adota como método não ficar rebatendo nada, né? Eu achei que ele demorou bastante para falar desse troço aí de gravação, de conversa com o Galípolo e tal. Poderia ter sido mais veloz. Mas como ele usa como método não reverberar, porque senão vira um universo de fofoca permanente, né? Ele usa isso como método. Então nós não sabemos, inclusive, se o tal contrato da mulher dele com o Banco Master, se o tal contrato existe mesmo, né? O que nós sabemos é que a Malu Gaspar conseguiu print de uma minuta de contrato, mas ela não conseguiu ela não conseguiu uma cópia de um contrato assinado. Ela publicou trechos de uma minuta, que nós podemos fazer uma agora aqui. A gente pode imprimir uma minuta, assim, botar o nome de alguém, CPF ali, e dizer que aquilo é o contrato. Então, nós sequer sabemos se o contrato existe, se foi feito pagamento, enfim. O ministro Alexandre de Moraes não veio rebater isso, a mulher dele também não rebateu. Eu acho que, no caso dela especificamente, caberia explicações, né? Ela poderia explicar, mas eles entenderam ali que não era o caso, que talvez isso fomentasse muito mais problemas, né? Pode ser verdadeiro, o contrato pode ser verdadeiro, o que do ponto de vista jurídico não tem problema nenhum, né? E todos nós sabemos que o modus operandi de grandes estruturas de poder é sempre contratar escritórios de advocacia que têm proximidade com o poder. Isso é no Brasil e isso é no mundo. Não pense, o nosso querido amigo e amiga que estão conosco agora aí, que se tiver uma causa muito cabeluda nos Estados Unidos, um grande grupo com uma causa milionária, que esse grupo não irá contratar algum escritório de advocacia que tenha alguma proximidade com algum ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. E é assim na Alemanha, é assim na China, é assim no Japão, é assim em qualquer lugar. Tem uma coisa que todo mundo sabe, né?
Nenhum advogado do Brasil que tenha alguma causa que chegue até os tribunais superiores em Brasília, o STJ, o STM, enfim, o TST e o Supremo Tribunal Federal, ninguém sai da sua cidade, ninguém sai com a sua causa direto para o Supremo Tribunal Federal para litigar com seu escritório. Todo mundo sabe que os pequenos escritórios, se tem causas grandes, eles vão se conectar com grandes escritórios em Brasília. Por quê? Porque os grandes escritórios em Brasília são os escritórios que têm proximidade com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que jogam golfe com o ministro, que viaja para o Gilmar Palusa, que, enfim, isso sempre aconteceu no Brasil e sempre aconteceu em todas as esferas do Poder Judiciário no Brasil. Se você pegar um estado aleatoriamente, tá? Pega o estado de Sergipe, o estado do Maranhão. Se tiver uma grande causa lá, da alçada do Tribunal de Justiça, eu garanto a você que alguém vai procurar um escritório de advocacia cujo parente seja um dos desembargadores do tribunal. Isso acontece. Inclusive, a Associação dos Magistrados Brasileiros que provocou o Supremo Tribunal Federal para dizer até que nível um ministro tem que se dar por impedido ou por suspeito caso um parente esteja numa das petições... No processo, né? No processo. Né? Porque o que o Supremo entendeu é o seguinte: o magistrado ele não tem condição a priori de identificar se determinada causa tem conexão com o escritório de um parente. Porque tem escritórios que têm assim 200 advogados, escritórios grandes, né? E aí como é que por fato de ter um parente naquele escritório, isso contamina todas as ações do escritório no Brasil inteiro que tiver ali algum parente daquele magistrado. Então o próprio Supremo Tribunal Federal disse: olha, é impossível dos magistrados terem esse refinamento de saber determinados casos. Eu acho que hoje, com tecnologia, inteligência artificial, dá para saber na hora. Mas o entendimento foi esse. O entendimento foi que está todo mundo aí com direito de julgar, porque a questão é a seguinte: há um impedimento jurídico que o juiz tem causas objetivas. Se o juiz é amigo ou inimigo do réu ou da parte, se ele tem interesse direto na causa. Então tem uma série de impedimentos ali que o magistrado tem que declarar. Mas o impedimento e a suspeição, eles têm que ser arguídos por quem está litigando. Né? Então o cara tá combatendo uma causa. Ele sabe que do outro lado tem a mulher do cara que tem interesse, uma mulher do magistrado, ele tem que denunciar, ele tem que pedir para o cara se colocar naquela condição. Se a parte entende que não, o outro também entende que não, e o juiz, por conta própria, ele acha que ele tem impedimento, ele se afasta daquilo ali. Agora, de um modo em geral, é muito complicado pro magistrado ele ter esse refinamento tão absoluto, porque a norma dizia que é até parente terceiro grau, ascendente ou descendente ou colateral. Então, o magistrado, de repente, ele se declarar impedido porque tem um sobrinho neto dele. Que é o caso da matéria da Folha com Toffoli, né? Eu nem sei, eu não vi essa matéria, nem sei como é que foi, mas assim, um sobrenome, né, te causar um impedimento absoluto, enfim... Deixa eu só te dar o contexto. O que aconteceu? Depois dessa matéria, dessa série de matérias do Galípolo e do Moraes, a Folha publicou uma matéria de um fundo supostamente ligado ao PCC dentro do esquema do Master, que teve como cotistas 2 irmãos e um primo do Dias Toffoli. Só que tem um problema estrutural na matéria, professor, que qualquer editor de política mais refinado teria derrubado.
eles saíram das cotas talvez antes do escândalo, e talvez antes da entrada do fundo no caso do Master. Uhum. Começou a virar um negócio que assim, e mesmo o caso do Moraes, veja, eu não estou defendendo a esposa dele, mas Uhum. a justificativa que eles dão em on para os jornalistas, poucos jornalistas que colheram os depoimentos, é que eles foram conversar sobre lei Magnitsky. E isso, o Moraes, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tem todo o direito de conversar com o presidente do Banco Central, claro. Ele está sofrendo uma ameaça do presidente dos Estados Unidos, ele vai conversar com o presidente do Banco Central, por quê? Mais ou menos, né? E veja só, nesse caso que você está falando, da Magnitsky, é uma coisa que transcende a pessoa, né? Porque é o seguinte, aí era um conflito que diz respeito à soberania nacional. Exato. Então alguém que está como ministro de uma corte e que E eu não estou nem dizendo que eles não falaram do Master, tá? Pode ser que tenham falado. Mas se o assunto principal é outro... Eu vou te falar, eu acho muito pouco provável que tenha falado. Sabe por quê? Também acho. Porque o Moraes, ele sabe que ele é objeto de todo tipo de cuidados, ou de investigação, de olhares, enfim. É uma vida muito complicada. O cara tem que ter ali um aparato de inteligência ao redor dele muito grande, e ele tem que ter um autocontrole e uma inteligência muito grande também. Você vê o seguinte, essas pessoas nem têm celular, né? Não. Você nunca viu assim, o Moraes falando alguma coisa com alguém, sei lá. E eles não falam, se o cara ligar para ele, não vai falar por telefone. O Lula me contou, eu tava no evento que eu entreguei a cartilha de games dele, falei, esses negócios de tecnologia eu não gosto, eu faço tudo pro estuquinho. Deu no que deu, né, da nossa comunicação, né? Então o que acontece? O que é uma coisa, e não é uma coisa só do Alexandre de Moraes. Toda a grande liderança, qualquer lugar do mundo, que precisa ter cuidados, a pessoa sabe que não pode cometer nenhum deslize. E eu, assim, por isso que eu tenho assim, uma grande dúvida sobre esse contrato aí que é atribuído à mulher do Alexandre de Moraes e o Banco Master. Eu tenho dúvida. Agora, eu tenho dúvida, mas não seria nenhum tipo de situação espantosa, porque é o que acontece. Olha só, na ação, porque é o seguinte, o escritório da mulher do Moraes, segundo que as matérias ventilaram aí, não tinha prerrogativa, não tinha sido contratado para cuidar de assuntos na esfera criminal. Então, ela não é criminalista, a mulher e o escritório não é um escritório criminalista, o escritório lá da família do Moraes. Então, contratou para cuidar de assuntos tributários, assuntos relacionados à área fiscal. Quando o Vorcaro ele pediu para que o processo dele saísse da Justiça Federal e fosse para o Supremo Tribunal Federal, a petição foi assinada por 8 grandes escritórios de advocacia. 8. E nenhum deles era um deles não era o do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Foram 8 grandes escritórios de criminalistas conhecidos. E outra coisa que pouco foi falado também. O Master gastou no ano passado 500 milhões de reais com escritórios de advocacia. Então, 500 milhões. O escritório, segundo a contratação, seria 130 milhões, 129 milhões em 36 meses, o que daria ali daria ali 36 mil reais, 36 milhões de reais por ano. Bom, então, se a gente for levar em consideração, assim, eu não sei se o contrato teria assinado já para valer durante o ano inteiro, mas levando isso em consideração, se foi assinado durante o ano inteiro, então o escritório da mulher do Moraes teria ganho 36 milhões de reais. Só que o Banco Master gastou 500 milhões de reais com escritórios de advocacia. Então você vê como é que os caras estavam tentando se cercar, fazer uma parede jurídica, se cercando ali dos nomes mais importantes na advocacia. E é difícil você chegar assim
Porque é o seguinte, os parentes de desembargadores, de ministros, aqui no Brasil e outras partes, montam escritório de advocacia justamente porque o parente é uma pessoa influente e que tem os canais. Uhum. As pessoas sabem que vão ser procuradas nos seus Claro. escritórios porque tem o sobrenome de um ministro da Suprema Corte. Isso assim. Agora, tem conflito? Não tem conflito? Enfim, isso aí tem causas objetivas e as causas subjetivas. Isso é a própria lei que pode disciplinar. Né? O que o Moraes fez durante essas ações todas, que ele foi super atacado na honra dele, ele foi esculhambado, ameaçado. Ele nunca moveu um processo com nenhuma dessas pessoas. Nenhum processo. Por quê? Porque se ele move um processo, vou pegar só um exemplo, contra o Silas Malafaia, se ele processa... Por conta do que o Silas falou contra ele. Exatamente. Por tudo aquilo que o Silas tem feito contra ele, o que acontece? O Silas Malafaia sendo processado criminalmente e caindo a ação do Silas Malafaia no Supremo Tribunal Federal, se o Moraes tivesse movido uma ação contra ele, o Moraes teria que se dar por impedido por uma causa objetiva. Por quê? Porque estariam litigando. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes faz? Ele cruza os braços e fala assim, deixa me xingar, não estou nem aí, estou nem aí. Mas se cair o processo do Bacana aqui, ele está fudido. Porque não vai... Foi o que os caras tentaram fazer no curso da ação do Bolsonaro. Eles fustigaram o Moraes, e o Moraes nunca processou o Bolsonaro. Nunca. Ele foi xingado pessoalmente pelo Bolsonaro várias vezes, os parentes do Bolsonaro xingaram. Ele nunca... Porque se ele faz isso, ele não poderia julgar o Bolsonaro. Então, o Moraes ele adota esse comportamento, né? Então, por isso que eu acho que ele é um cara que eu não vejo que ele teria inocência de se meter numa história para ganhar uma grana, né? No português, claro. Não vejo que... Agora, se isso tudo vier à tona uma hora e tal, mesmo que o quadro seja o mais dantesco, né? Nada disso apaga tudo aquilo que ele fez para defender a nossa democracia. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!